Olá pessoal do Cálculo 1, então continuando os exercícios da seção 2.2, agora vamos resolver o exercício do 15 ao 18, que é esboçar o gráfico de um exemplo de uma função que satisfaça a todas as condições dadas. Então, aqui por exemplo, no exercício 15 eu quero uma função f, tal que o limite de f de x, quando x tende a 1 pela esquerda, seja 2, o limite de f de x, quando x tende a 1 pela direita, seja menos 2, e o limite de 1, aliás, a função em 1 seja igual a 2. Então, ao contrário dos exercícios anteriores, que dava o gráfico e pedia para encontrar o limite, aqui está dando o limite e pede para você esboçar um gráfico hipotético de uma situação que satisfaça esse limite, que satisfaça esse limite e que satisfaça essa condição. Então vamos ao primeiro exemplo, ao primeiro exercício da série aí, número 15, para entender o que o exercício pede. Aqui está pedindo para esboçar o gráfico, apenas o gráfico, né? Não a expressão algébrica, então é um gráfico hipotético aqui, de uma função f, cujo limite de f de x, quando x tende a 1 pela esquerda, seja 2, o limite de f de x, quando x tende a 1 pela direita, seja menos 2, e a f aplicada em 1 seja igual a 2. Então, lembrando que um gráfico de função ele não pode fazer isso aqui, porque senão eu teria um ponto aqui, x, atribuindo dois valores para y. Isso não caracteriza a função. Também eu não posso ter uma situação assim, sobrepondo aqui, uma parte do gráfico sobrepondo a outra, pelo mesmo motivo. Eu teria um x aqui, correspondendo aqui com dois valores de y. Isso também não caracteriza gráfico de função. Então, o gráfico não pode ser assim e o gráfico não pode ser assim. Um gráfico, para ser gráfico de função, ele tem que, qualquer ponto aqui no domínio da função, se eu passar uma reta aqui, ele tem que tocar a função, o gráfico, apenas em um ponto, uma reta vertical aqui. Ele pode estar, por exemplo, ele pode ter um pontinho aberto aqui, continuar, e significa que aqui não tem nenhum valor atribuído, para a função aqui no ponto. Então, esse ponto aqui não pertence ao domínio da função. E se eu tiver um buraquinho aqui e uma bolinha aqui, significa que nesse ponto aqui, o valor da função é essa altura aqui. Então, essa altura, esse valor aqui é o valor da função nesse ponto. Eu posso ter também, por exemplo, aqui, eu posso ter também buracos no gráfico. Então, se eu tiver assim, significa que esse intervalo aqui, ele não pertence ao domínio da função. Ok? Então, vamos lá ao nosso exemplo. Vamos ao nosso exercício número 15. Para entender como é que se faz o exercício aí, os restantes exercícios. Apagar aqui, para ficar limpinho. Então, vamos lá ao exercício. O exercício pede um gráfico de uma função f, tal que o limite de f de x, quando x tende a menos 1 pela esquerda, seja 2. Que o limite de f de x, quando x tende a 1 pela direita, seja menos 2. E que a f aplicada em 1 seja 2. Então, nós estamos interessados aqui num gráfico na vizinhança do número 1, x igual a 1. Então, nós estamos interessados numa vizinhança aqui. Eu sei que a f de 1 é 2. Então, quando o x vale 1, o y vale 2. Então, tem aqui, esse ponto aqui é um ponto do gráfico da função. Eu quero que o limite
pela esquerda do gráfico de f seja 2. Então, o limite tem que vir para cá. Ele pode vir de cima, pode vir de baixo, pode vir aqui na constante. Né? Então, vamos analisar uma situação aqui hipotética. Né? Ele vai vir de algum lugar aqui. Isso aqui é um gráfico de uma função, né? Cujo limite de f de x, quando x tende a menos 1, tende a 1 pela esquerda, dá 2. Ok? Agora eu quero que o limite de f de x, quando x tende a 1 pela direita, dê menos 2. Então, eu quero que ele venha para esse valor aqui, né? Só que a partir do 1. Então, aqui vai ser aberto, né? Porque a função já tem valor para x igual a 1. Então, aqui no menos 2 aqui vai ser aberto. E ela vem da esquerda para esse pontinho, da direita, né? Para esse pontinho aqui. Ela vem de algum lugar aí, de qualquer lugar, de qualquer jeito. Então, podemos pensar em algo assim. Então, aqui, se você... A função aqui está nesse domínio aqui, né? Desse ponto aqui até esse ponto aqui. Mas o que nos interessa é aqui na vizinhança do 1, né? Porque as condições aqui estão na vizinhança do 1. Esse gráfico aqui é um gráfico de uma função f de x que satisfaz as condições dadas. Ou seja, o limite de f de x, quando x tende a 1 pela esquerda aqui, se eu pego um x aqui pela esquerda e tendo ele a 1, esse ponto aqui vai para essa altura aqui, que é 2. Então, satisfaz essa primeira condição. Agora, a segunda condição, limite de f de x quando x tende a 1 pela direita. Se eu pego um x pela direita aqui, vai atribuir no gráfico esse pontinho aqui, e se eu faço x tender a 1 pela direita, esse pontinho aqui vai para esse ponto aqui, em aberto, que tem altura menos 2. Então, o limite de f de x quando x tende a 1 pela direita é igual a menos 2. E o valor em 1 da função é igual a 2. Então, quando o x é igual a 1, a altura aqui é 2, a altura do ponto. Ok? Então, essa é a situação. Uma situação, né, tem várias, infinitas situações que tem essas condições aqui. Então, basta você desenhar uma situação que seja gráfico de função. Então, aqui não pode, esse gráfico aqui não pode passar para cá, nem esse aqui passar para cá, porque senão não caracteriza um gráfico de função. Ok? Então, vamos para o exercício 16. O exercício 16 pede uma função aqui, tal que o limite de f de x, quando o x tende a 0 pela esquerda, seja 1, o limite de f de x, quando o x tende a 0 pela direita, seja menos 1, o limite de f de x, quando o x tende a 2 pela esquerda, seja 0, o limite de f de x, quando o x tende a 2 pela direita, aqui, né? O limite de f de x, quando o x tende a 2 pela esquerda, seja 0, o limite de f de x, quando o x tende a 2 pela direita, seja 1, a f aplicada em 2 seja 1, e a f de 0 não está definida, ou seja, eu não quero 0 no domínio da função. Então, vamos lá. O que nos interessa aqui é na vizinhança do 0 e na vizinhança do 2. O 0 está aqui, né? Nesse ponto aqui, e o 2 está nesse ponto aqui. Então, o 0 não está no domínio da função, né? Então a f de 0 não está definida. Quando eu faço o x tender a 0 pela esquerda, a f de x vai tender para 1, então vai tender para essa altura aqui, só que esse ponto aqui ele não está na função. Então, a função vem de algum lugar aqui do lado esquerdo e vem para cá, né? Vamos pensar aqui algo assim agora, né? Então, esse aqui é um gráfico de função cujo limite de f de x, quando x tende a 0 pela esquerda, dá 1, que essa altura aqui é 1. Agora, vamos pegar pela direita, limite de f de x, quando x tende a 0 pela direita, dá menos 1. Então, essa altura aqui, que também não pertence ao gráfico, né? Então, vamos fazer uma bolinha aqui aberta. E ele vai vir de algum lugar aqui, né? Vamos pensar aqui. Aí eu tenho aqui depois o 2. Né? Vamos ver aqui o 2. A f de 2 é igual a 1.
Então, em 2 aqui, eu tenho esse ponto aqui, esse ponto aqui pertence ao gráfico. Se eu faço o limite pela esquerda de 2, vai dar 0. Então, fazendo pela esquerda de 2, ele vai vir para cá, né? E fazendo pela direita de 2, ele vai vir para cá. Então, vamos pensar aqui pela direita, né? Vamos pensar numa situação aqui, assim, por exemplo. Isso aqui é um gráfico de função também, né? Cujo limite de f de x, quando x tende a 2 pela direita, dá igual a 1. Agora, vamos pensar aqui no intervalo aqui, né? Desse intervalo aqui de 0 a 2, que eu poderia pensar aqui em algo aberto, né? Mas eu posso também fechá-lo. Agora, se eu fizer o limite, quando x tende a 2 pela esquerda, dá 0. Então, o ponto vem para cá, né? Aqui agora é aberto, porque a função em 2 tem esse valor aqui, né? Que é 1. Então, esse ponto aqui está aberto, tem que estar aberto, porque senão não é gráfico de função. E quando eu faço o x tender a 0 pela direita, dá menos 1. Então, por exemplo, ela pode sair daqui, né? E ir para cá, por exemplo. Então, esse aqui é um gráfico da função f de x. É um gráfico, né? Tem vários outros gráficos, você pode imaginar aí. É um gráfico que satisfaz essas condições. Então, se você passar uma reta aqui vertical aqui em todos os pontos, só vai atingir um ponto, né? Só vai atingir um ponto do gráfico. Então, isso aqui é gráfico de função. O zero não está no domínio da função, ou seja, não tem f de 0, o f de 0 não está definido. A f de 2 é igual a 1, então a f em 2 aqui é 1. O limite de f de x, quando x tende a 0 pela esquerda, esse pontinho aqui vai para cá, né? Dá 1. O limite de f de x, quando x tende a 0 pela direita, eu estou aqui, né? Quando x tende a 0 pela direita, eu estou indo para cá, então esse pontinho aqui vai para cá, dá menos 1. O limite de f de x, quando x tende a 2 pela esquerda, dá 0. Então, estou com 2 aqui, pego um x na vizinhança do 2, faço x tender a 2 pela esquerda, vai para 0. O limite de f de x, quando x tende a 2 pela direita, vai dar 1, né? Porque se eu pegar o x aqui à direita do 2, eu estou nesse ponto, faço o x aproximar de 2, esse ponto aqui vai para essa altura, que tem a altura 1. Ou seja, o limite de f de x, quando x tende a 2 pela direita, é igual a 1. A f de 2 é 1 e a f de 0 não está definida. Então, esse aqui é um gráfico de uma função que satisfaz essas condições aqui. Vamos para o próximo exercício. Exercício 17. Quero um gráfico de função f, né, cujo limite de f de x, quando x tende a 3 pela direita, seja 4. O limite de f de x, quando x tende a 3 pela esquerda, seja 2. O limite de f de x, quando x tende a menos 2, é igual a 2. O f aplicado em 3 é igual a 3 e o f aplicado em menos 2 é igual a 1. Então, os pontos em questão aí são o 3, quero analisar o comportamento da função na vizinhança do 3 e do menos 2. Então, 3 está aqui, o menos 2 está aqui. Então, vamos começar pelo menos 2. A f de menos 2 é igual a 1. Então, a f de menos 2 é igual a 1. Então, esse ponto aqui pertence ao gráfico da função. A f de 3 é igual a 3. Então, a f de 3 aqui tem altura 3. Esse ponto aqui pertence à função, né? Esse ponto aqui e esse aqui, eles pertencem à função. Agora, vamos ver os limites laterais. O limite para menos 2 dá 2, né? Então o limite vai para 2. Então aqui é uma bolinha aberta, né? Porque a função em 2 já tem valor 1. Como o limite de f de x, quando x tende a menos 2 é 2, então aqui os limites laterais vão para o mesmo valor, né? Então, tanto eu pegar aqui pela esquerda quanto pela direita, o pontinho do gráfico
analisada vai para esse ponto aqui em aberto, né? Então, aqui eu posso ter uma situação assim, né? Pela direita, e aqui pela esquerda pode chegar de qualquer forma aqui, né? Também. Agora vamos analisar aqui a direita do 3. O limite de f de x quando x tende a 3 pela direita é 4. Então esse pontinho aqui não é fechado, não é aberto, é um pontinho fechado. Então o limite de f de x quando x tende a 3 pela direita é igual a 4. 4 tem essa altura aqui, né? Então isso aqui está em aberto. Está aberto, né? Porque o ponto, a função já tem valor atribuído em 3. Então, se eu faço x tender a 3 pela direita, a função f de x tende a 4, então ela tem esse comportamento aqui, né? Um comportamento desse satisfaz a condição que limite f de x quando x tende a 3 pela direita ser igual a 4. Ok? Porque se eu pegar o x aqui na vizinhança do 3, fazer ele tender pela direita para o 3, a função vai para essa altura aqui, que tem a altura 4. Agora, limite, eu sei que o limite pela direita do menos 2 vai para 2, porque o limite f de x quando x tende a menos 2 é 2. E o limite pela esquerda da função, pela esquerda do 3, vai para 2. Então, aqui pela esquerda, ele vai para 2. Aqui é aberto, né? Aqui é aberto. Então, ela vem para esse valor aqui, né? Para essa altura aqui. E para cá vem para essa altura aqui. Então, vamos ligar esses dois pontos, né? Pode ligar, pode não ligar, assim. Pode fazer ele por partes, né? Mas, uma situação hipotética, né? Posso pegar aqui. Posso pegar aqui, isso aqui é aberto, né? Aqui aberto. Então vamos ligar agora, de novo, né? Esse ponto aqui, a esse ponto aqui. Então esse aqui é uma situação aqui de gráfico de uma função f de x. Vamos colocar aqui em cima, né? Isso aqui é uma situação de gráfico de uma função f de x. Isso aqui é gráfico de função, né? Porque se eu passar uma reta vertical aqui em todos os pontos aqui que eu peguei aqui desse intervalo todo aqui, né, que é o domínio da função, a função vai cortar o gráfico em apenas um ponto. Então, isso é gráfico de função. Limite de f de x, quando x tende a 3 pela direita, dá 4. Então, quando x tende a 3 pela direita, esse pontinho aqui vem para essa altura aqui, que é 4. O limite de f de x, quando x tende a 3 pela esquerda, dá 2. Então, se eu pegar aqui pela esquerda do 3, esse pontinho aqui vai para essa altura aqui, né? Que é 2. O limite de f de x, quando x tende a menos 2, é 2. Então, quando x tende a menos 2, tanto pela esquerda quanto pela direita, vai para essa altura aqui, que tem a altura 2. A f de 3 é igual a 3. A f de 3 é igual a 3. A f de menos 2 é igual a 1. Ok? Então, esse é o gráfico. É um gráfico, né, de uma situação, de uma função, né, que satisfaz essas condições aqui. Ok? Então, vamos para o exercício 18. O exercício 18 pede um gráfico de uma função que satisfaz esses limites aqui. Limite de f de x quando x tende a 0 pela esquerda é igual a 2. Limite de f de x quando x tende a 0 pela direita igual a 0. Limite de f de x quando x tende a 4 pela esquerda é igual a 3. Limite de f de x quando x tende a 4 pela direita igual a 0. A f aplicada em 0 é igual a 2, a f aplicada em 4 é igual a 1. Então, vamos começar aqui pelos pontos atribuídos para a função. Então, f de 0 é igual a 2. Então, aqui no 0 tem altura 2. Então, esse ponto aqui, né,
esse ponto aqui, ele pertence ao gráfico da função, o f de 4 é igual a 1. Então, esse ponto aqui também pertence ao gráfico da função. Agora, se eu fizer o limite pela esquerda aqui, do 0 vai para 2, né? Então vai para esse mesmo valor aqui. Então, podemos pensar em algo assim, né? Então, esse é um gráfico de uma função cujo limite de f de x, quando x tende a 0 pela esquerda, dá 2. Agora, vamos pensar que o limite de f de x, quando x tende a 0 pela direita, dá 0. Então, pela direita do 0, ele vai para essa altura aqui. Agora vamos pensar aqui pela esquerda do quadro vai para 3. Então, pela esquerda do quadro ele vai para 3. Então, ele vai para essa altura aqui. Pela direita do quadro vai para 0. Então, vai para essa altura aqui. Ok? Então, ele pode sair daqui e ir para cá, né? E depois ele vem de algum lugar para cá. Então, por exemplo, aqui, posso ter um gráfico assim, né? Esse aqui é um gráfico de função cujo limite de f de x, quando x tende a 0 pela direita, dá 0, que satisfaz essa condição, né? E o limite de f de x, quando x tende a 4 pela esquerda, dá 3. Agora falta só o limite de f de x, quando x tende a 4 pela direita, dá 0. Então, ele vem de algum lugar, aqui, né? Esse aqui é um gráfico hipotético aqui, né? De uma função f de x que satisfaz todas as condições. Né? O limite de f de x, quando x tende a 0 pela esquerda, dá 2. O limite de f de x, quando x tende a 0 pela direita, dá 0. O limite de f de x, quando x tende a 4 pela esquerda, dá 3. A função em 0 é igual... Aqui está errado, né? A função em 0... está certo. A função em 0 é 2, né? Está certo? A função em 4 é 1. E o limite de f de x, quando x tende a 4 pela direita, dá 0. Então, de fato, isso aqui é um gráfico de uma função, né? Porque se você cortar aqui, esse gráfico aqui por retas verticais só corta em um ponto, né? Então, ele caracteriza um gráfico de função e satisfaz as condições dos limites dados aí. Ok? Então, vamos ficando por aqui. Próxima aula a gente continua.